Olá a todos, Mário, fisioterapeuta, e hoje vamos falar sobre dor de coluna e vou reunir a minha experiência clínica e depositar em 6 dicas para você quase que não ter mais dor de coluna, sendo que a última dica ela é a mais importante. Então fique nessa sequência aqui, ok? Que uma dica complementa a outra e a última é a mais importante para você realmente administrar essa dor e disser que nunca mais pode ter, tá ok? Primeiramente, eu sou formado eu sou fisioterapeuta, eu tenho formação em RPG e quiropraxia, ok? São duas áreas de formação da fisioterapia que basicamente se conversa muito sobre coluna vertebral por si só, cervical, torácica, lombar, enfim. E basicamente trabalho com isso todo santo dia. Todo dia tem gente que vem reclamando de dor. Isso já há mais de 5, 6 anos, ok? E diante de toda a minha experiência clínica e o conhecimento, ok, teórico, juntamente com a prática, eu peguei todas as informações e vou depositar nessas dicas que favorecem ter essas dores na coluna, porque elas não surgem do nada, tá? A não ser que você caia em algum momento, enfim, que isso faz acontecer um trauma externo, uma dor naquele momento. Mas fora isso, a maior parte das causas das dores colunas ela vem de situações no nosso dia a dia que a gente nem percebe. E com o passar do tempo, isso vai acumulando até o ponto de chegar uma dor, uma hernia de disco, uma artrose, bico de papagaio, enfim, todo esse processo aí, tá joia? Mas fica até o final, segue esse passo a passo aqui, pega um pedaço de papel aí, uma caneta, vai anotando isso tudo e tenta colocar isso em sua prática, tá ok? A nossa primeira dica é a validade do seu colchão. Faz quanto tempo que você está com o mesmo colchão? Se ele está mais de 5, 6 anos, está na hora de você pensar em trocar de colchão sim. Porque ele tem uma durabilidade X, ok? A espuma, enfim, o próprio material, ele não passa desse tempo, tá bom? É raríssimo os colchões que mais de 5, 6 anos que vão ter a mesma permanência, ok? Da resistência diante a questão de quando você descarrega o peso. Então vale a pena sim você ter essa troca. Infelizmente é um gasto, às vezes que tem que ter, enfim, mas vale a pena ter um colchão da melhor forma. Qual é o melhor colchão? Se você dorme com uma pessoa, se você tem um casal, ok? É importante ter um colchão de mola ensacada, porque da mesma forma que a pessoa tem um peso e ela distribui, ela não pode roubar ou diminuir o seu com o peso dela. Então, o mola ensacada para quem é em casal é a melhor situação. Para quem tem colchão de solteiro, eu recomendo sempre com a densidade de acordo com o seu peso, que assim as molas ensacadas. É a densidade somente da espuma, que é a melhor situação. Questão de marca, ainda eu vou fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo, vou fazer um vídeo sobre isso e vou mostrar, enfim, um colchão da melhor forma possível, tá ok? A segunda dica é para você que fica muito tempo sentado no seu dia a dia. Veja bem, você tem que trabalhar sentado, tá? Pelos nossos estudos, a gente vê que a cada 60 minutos, a gente teria que sim que ficar de pé, pelo menos de 5 a 7 minutos nesse intervalo. Pegar um café, uma água, uma coisa, por quê? A musculatura sentada, você parece que está descansando, mas não está. A musculatura do quadril, que é embaixo da coluna lombar, por exemplo, juntamente com a cervical lá em cima, elas tendem a trabalhar constantemente para manter você sentado. É uma posição que ela entra em contração, apesar de você estar relaxado ali sentado, mas a musculatura está trabalhando. Então ela ficar por mais de 60 minutos, ela começa a fadigar. Então você precisa levantar e fazer a troca de função muscular para que ela possa ter essa troca de relaxamento e contração. Assim você acomete da mesma forma. Para quem fica de pé, você pode estender até por 1h30 mais ou menos de pé. Eu fico mais ou menos só trabalhando de pé. Então mais ou menos 1h30, ok? Você pode ficar e começar a sentar um pouquinho cada 5 a 10 minutos mais ou menos sentado. Você tem esse rodízio. A terceira dica é o ficar de pé, tá bom? Para quem fica muito tempo de pé. Então passou de 1h30, tem que ficar meio atento a isso, ok? Ter esse intervalo justamente. Juntamente com quem está de pé, se a pessoa está de pé, ela está fazendo alguma função. E se ela está jogando um pouco a parte da frente da coluna, ou seja, uma flexão, isso também não é interessante, tá? É muito importante que tenha uma bancada, uma mesa, alguma coisa que seja mais ou menos na altura do quadril, para que ela possa manusear o que ela tem que estar fazendo de uma forma em cima aqui. Porque se ela tiver que flexionar a coluna, aí é pedir para morrer mesmo de dor, viu? Porque não dá. Isso aí eu te falo que no passo de 10 minutos já começa a ter alteração física, tá? Quem mantém de pé e flexão é mortal. Passou disso, já não pode entrar nessa. Falamos essas 3 dicas, vamos para a quarta dica, ok?
emocional. Quem não tem um emocional um pouco abalado, seja você que é muito ansioso, seja você que tem um estresse constante com alguma coisa, ou você está passando por um luto, luto emocional acontece muito. Mas o que tem a ver o emocional com a dor de coluna? Veja bem, dentro da coluna vertebral sai todos os nervos do corpo, tá ok? Todos os nervos do corpo passam ali. E todas as nossas funções passam pela coluna vertebral. É obrigado a passar ali, não tem como não passar. Igual pedágio de estrada, você tem que passar pela coluna e tem que depositar alguma coisa ali. Mas quando a gente está com o emocional alterado, por exemplo, com o hormônio do cortisol em excesso, ele começa a disparar, ok? Dentro das raízes nervosas das vértebras, principalmente da cervical. Presta atenção, quando você está um pouco alterado com luto ou uma ansiedade muito gigante, você começa a ter um começo de torcicolo, a tensão da cervical aumenta bastante, ok? Então isso é excesso de toxina. E a saída desse nervo começa a ser bloqueado, ou seja, a função da parte do nervo para o músculo começa a alterar também. É igual uma caixa padrão de energia, ok? Lá fora, certo? Que tem uma alteração na caixa padrão. A fiação que entra aqui no meu escritório, ela vem com problema. Eu vou carregar um celular, ligar um computador, no meio que não liga, ele meio que falha. E é a mesma coisa, o nervo vai passar uma informação errada para o músculo, aí o músculo contrai, ele retrai, é onde gera uma tensão. Então, veja bem, é muito importante você ter esse controle emocional. Como? A passar a entender o seu emocional, como é que funciona, as raízes que você tem. Para isso tem que buscar um psicólogo, né? Acho importante você fazer uma terapia, enfim, tudo mais, se conhecer mais e ter um investimento mental que é fundamental para todo mundo, porque o excesso disso começa a retribuir. Juntamente com essa ideia, com essa quarta dica, eu vou entrar com a questão do diafragma. Sim, o músculo diafragma, que está embaixo das costelas, quando você está alterado emocionalmente, seja qual for a situação, você passa a respirar um pouquinho mais curto. Se você passa a respirar mais curto, o músculo responsável pela respiração, ele passa a se encurtar também. Ou seja, o músculo diafragma que gera toda essa tensão, no qual está ligado também na lombar, ele começa a retrair. E se ele retrai, ele busca toda a musculatura da lombar, ele busca todas as raízes nervosas também da lombar, e assim você começa a ter uma dor bem na região próxima ao cóccix, que vai para a perna, que aí vem a parte do ciático, enfim, toda essa questão aí. Então veja bem, a parte emocional está muito bem envolvida, tá? Mas ela não é mais importante do que a última que eu vou dar. Fica aí que a última é mais importante e está muito ligada no seu dia a dia, viu? Então, tenta controlar essa situação toda, tenta entender como é que funciona esse emocional, tenta ter essa organização. E se você quer aprofundar, busque um psicólogo, que é o melhor investimento que você vai fazer, tá joia? Quinta dica, a falta de atividade física. Meu gente, não tem como fugir disso aí. Para quem é sedentário, vai ter dor de coluna sim, ok? Vamos falar mais precisamente da lombar, tá? Para quem aí tem o ciático muito inflamado, ataque, enfim. Se você é uma pessoa sedentária, isso mostra que você está mais em repouso. Você fica menos de pé, você fica mais sentado, mais deitado, mais sofá, mais cama, enfim. Se você não tem essa atividade constantemente, a parte da mobilidade do seu quadril, juntamente com o cóccix, que é o sacro, ele passa a bloquear um pouco mais, ele trava. Ou seja, se ele trava, as vértebras acima, o que é as lombares, elas passam a se comprimir um pouco mais. É tipo um hambúrguer do sanduíche, né? Começa a travar um pouco mais. E aí começa a ter entre aspas, um esmagamento das vértebras, que aí vai acontecendo todo o processo de desgaste, enfim, virando toda uma patologia. Então é importante nem que você inicie uma caminhada de 15, 20 minutos por dia já é alguma coisa, você vai trabalhando toda essa atividade. E com o tempo você vai atribuindo isso. Isso eu estou falando da questão da mobilidade do quadril e lombar. Aí tem a questão, se você não faz atividade, tem a fraqueza muscular do membro inferior, que favorece também, ok? A parte do glúteo, da perna, enfim, que favorece todo esse tronco aqui. E a região interna do core, que é muito importante também fortalecer de uma forma onde você constrói toda essa atividade. Então, a atividade física, ela, além de, todo o benefício que ela traz para o coração, para a cabeça, enfim, para a parte física é muito importante também, tá? Para evitar que você tenha essas lesões, esses desgastes desnecessários, tá joia? Vamos para a sexta dica, e para mim é a mais importante. Você vai falar, puxa vida, como é que está envolvido? E eu falo, o intestino, quando ele trabalha errado, ele passa a ter um processo inflamatório também na coluna, principalmente na lombar, ok? Por quê?
Porque as raízes nervosas, ok? As raízes nervosas, os nervos que estão no intestino, estão fixados nas lombares. Então, se você é uma pessoa que está dando trabalho para o seu intestino, ele está tendo que trabalhar muito mais. Se ele trabalha muito mais, ele dispara muito mais energia, estresse. Então, esse nervo tem que retrair muito para trabalhar. Quem que vai sofrer com isso? A lombar. Pode ter certeza, o dia que você está com uma cólica aí, está com uma dificuldade para ir no banheiro, a sua dor pode aumentar sim, ok? E com a falta de líquido, que você às vezes também não toma água direito, que o intestino precisa de água para poder fazer todo o processo ali, também faz favorecer tudo isso. Então, a forma como você se alimenta, como você passa diante de tudo isso, vai influenciar sim na região da coluna, principalmente da lombar. Então, vale a pena você entrar nessa, vale a pena administrar. Se você pegar essas 6 dicas, essas minhas maiores experiências que eu tenho, e aplicar no seu dia a dia aos poucos, tenho certeza que as suas dores vão diminuir e muito, tá joia? Deixa aí nos comentários qual dica que você já pratica, qual que você se identificou mais e, enfim, qual é o seu questionamento que eu vou tentar sanar a sua dúvida também, tá joia? Um grande abraço, até mais!